Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão nos assistindo através deste vídeo aqui pelo YouTube. Deus os abençoe poderosamente. Não se esqueça de deixar aí o seu like, também o seu comentário, de ativar o sininho da notificação para quando nós postarmos um novo vídeo aqui, você possa receber uma notificação do seu aparelho celular, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar com os seus amigos para que eles também possam ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Também vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. É só você fazer uma pesquisa aí no Google e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Nós vamos ouvir e assistir um hino para o nosso enlevo espiritual e gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra deste hino. Este hino é de autoria do Valcir Soares, e ele vai cantar, e eu creio que ele vai cantar com a sua filha. Nós vamos ouvir Valcir Soares cantando este hino, Jesus te espera. Jesus te espera. Jesus espera a todo momento, né, irmãos? Para que o homem ou a mulher faça a sua decisão de servir a Deus, aleluia, porque sabemos que essa obra não termina na terra, mas vamos estar louvando num coral de anjo ali no céu, quando todos estiverem reunidos, né, irmãos, na boda do Cordeiro. Maravilhoso quando nós estivermos ali naquele lugar, né? Ao final da nossa vida vamos ir para um lugar maravilhoso onde Jesus nos espera. Se você soubesse como vai ser triste para quem
Muito bem, graças a Deus, nós acabamos de ouvir aí este hino maravilhoso com os nossos irmãos, este hino intitulado Jesus te espera, uma composição de Valcir Soares. Você que está me ouvindo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você deve aproveitar esta oportunidade enquanto esta porta está aberta, porque o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Esta porta está aberta, mas brevemente, como o hino diz, esta porta vai fechar. Não espere esta porta fechar para você querer entrar por esta porta que é o Senhor Jesus Cristo. Mas entre por esta porta hoje, agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus o mais breve possível enquanto você tem vida, porque enquanto há vida, há esperança. Acabou a vida, acabou também a oportunidade de salvação. Não tem como mudar o destino da eternidade. Então entregue a tua vida para Jesus hoje. Você que está afastado, reconcilie com Jesus, volte para Jesus hoje, enquanto esta porta está aberta. Amém? Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Amém. E esta palavra é uma palavra para os dias atuais, né? Principalmente. Nós estamos vivendo uma época de muita confusão, muita mentira, muito engano, muita falsidade, muitas profecias mentirosas, muitas revelações mentirosas, enfim, muitas manifestações que as pessoas que se dizem que é uma manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas e que o que as pessoas estão fazendo direcionada ou inspirada pelo Espírito Santo. Mas, como já disse, nós vivemos em um mundo de enganos, onde o falso e o verdadeiro são muito parecidos e se confundem, onde há uma grande confusão e quase tudo é copiado e passado como original, como verdadeiro. Satanás, ele é perito no engano, no disfarce, na mentira, na falsa aparência. Ele é um ser inteligente e habilidoso na arte do disfarce, do engano e da mentira. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 11, ele diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. E na segunda carta, no capítulo 11 e no versículo 14, ele diz assim: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então há necessidade de ficarmos como o apóstolo São Pedro escreveu no capítulo de número 5 e no versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes da fé. Então nós temos que resistir firme na fé e sempre provar se os espíritos verdadeiramente, né, que estão aparentemente, ou entre aspas, usando as pessoas, são espíritos verdadeiramente de Deus ou não. Tá? Então o apóstolo São Paulo, ele escrevendo, ele disse: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então hoje nós estamos vivendo uma época em que, na realidade, está se cumprindo o que Jesus pronunciou no sermão profético, ali em Mateus capítulo de número 24, né, principalmente. Ele falou a respeito dos falsos profetas, dos falsos cristos, e tudo isso nós estamos vendo acontecer nos dias atuais, e nós temos que ficar atentos e provar, né, se realmente esses espíritos são de Deus ou não.
A falta de comunhão com Deus e a falta de conhecimento das Escrituras e de vigilância pode levar os crentes a caírem no laço do diabo. Por isso nós temos que tomar cuidado, nós temos que ficar vigilantes e sempre procurando provar, através da ajuda de Deus, da ajuda da palavra de Deus, se os espíritos que estão usando muitas pessoas do tempo atual, nos dias atuais, são espíritos verdadeiramente que vêm de Deus. Se há o Espírito Santo, né? Não vou dizer espíritos que vêm de Deus, porque é só o Espírito Santo que pode usar alguém, né, para fazer a obra de Deus. Então nós podemos ver que existem 3 tipos de espírito. O primeiro é o espírito do homem, está escrito com letra E, minúsculo, está registrado na primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 2, no versículo de número 11. E depois nós vemos o espírito do diabo, é o espírito diabólico, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e no versículo de número 1. E, finalmente, o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, está registrado em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 14. E existem 3 formas de discernir os espíritos, e nós devemos usar pelo menos uma delas, né? Primeiramente, através do crivo da palavra de Deus. O crivo era uma espécie de peneira que era usado para para separar os grãos, né? Para preparar ali aqueles grãos, separar os grãos uns dos outros, para que pudesse fazer uma seleção, selecionar, para que pudesse ficar somente aqueles que eram bons. Então, neste caso, a palavra de Deus é o crivo perfeito para ponderar, averiguar e examinar minuciosamente o que está sendo posto à prova, né? Aquilo que nós estamos provando. Quando o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, né, na segunda carta, falando que o diabo se transfigura em ar de luz, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque existem muitas coisas do tempo atual que parece ser algo de Deus e que não é. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque, como já disse, irmãos, mentira tem demais. Inclusive aqui no YouTube tem muitas mentiras, tem muitos vídeos mentirosos, tem muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que está fora da palavra de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, e nós temos que, na realidade, saber discernir estas coisas através da palavra do Senhor e fugir dessas coisas. Portanto, quando o apóstolo São João, ele diz: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, como está na primeira carta de João, né, no capítulo 4, versículo 1, onde nós lemos. Isso significa dizer que toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Os crentes de Bereia, eles usavam as Escrituras como crivo para testar o que Paulo pregava. Nós vemos ali, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículos 10 e 11, que quando Paulo e Silas chegaram ali em Bereia pregando a palavra de Deus, aqueles irmãos ali de Bereia não acreditaram, assim, de primeira, o que Paulo e Silas estavam pregando. Eles comparavam com as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam pregando realmente era de acordo com a palavra do Senhor. E é o que nós precisamos fazer também, né? Devemos ser prudentes, assim como os irmãos de Bereia. Se não usarmos a palavra de Deus como crivo, corremos o risco de não discernirmos e sermos enganados por aqueles que distorcem, né, a verdade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Mas muito cuidado mesmo nos tempos atuais. Portanto, esta mensagem mesmo que eu estou transmitindo aqui, eu não vou dizer para você acreditar no que eu estou falando, não, mas para você comparar o que eu estou falando com as Escrituras, com a palavra de Deus, para você
ver se o que eu estou falando tem base bíblica ou não. Outra coisa que nós podemos usar para que nós possamos discernir os espíritos é através da observação dos frutos. Nós vemos, por exemplo, que discernir não é julgar as pessoas pelo o que aparentam ser, mas é observar os seus passos e procurar ver os seus frutos. O Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo de número 20, você pode conferir o que eu estou falando, né? Então Jesus falou que nós precisávamos, na realidade, prestar atenção, né, nos falsos profetas e que nós iríamos conhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore má produzir fruto bom, e não pode uma árvore boa produzir fruto mau. Então Jesus nos deixou claro que através dos frutos nós podemos conhecer a pessoa. E também nós podemos observar, né? Nós precisamos observar, é a observação que nós temos que fazer, que deve ser em atitude prudente por parte do cristão. Sendo assim, será fácil perceber e discernir as intenções das pessoas. Está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 15, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, né? Então aqui está dizendo, o simples, aquele que não tem conhecimento, né, acredita em tudo, dá crédito a cada palavra, acredita em tudo. E aqui, infelizmente, hoje muitos estão fazendo, estão acreditando em tudo, né? Tudo que as pessoas estão falando em nome de Deus, as pessoas estão acreditando. E nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos no tempo do fim, tempo de muito engano, de muita falsidade, de muita hipocrisia, e, enfim, as pessoas fazendo tudo, né, para fazer algo contra a própria palavra de Deus, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos enganados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que crê nele não é confundido, não é enganado. Então, se nós cremos nele, confiamos na sua palavra e usamos a sua palavra para examinar tudo quanto nós ouvimos no sentido espiritual, nós vamos entender se é de Deus ou se não é. Uma atitude prudente poderá nos livrar de uma grande tragédia espiritual e até mesmo material, né? Porque muitas vezes algumas palavras que as pessoas ouvem podem afetar a sua vida espiritual ou a sua vida material, a sua vida física. Outra coisa que nós podemos usar para que nós possamos discernir os espíritos é através da revelação do próprio Espírito Santo, né? Então nós podemos discernir os espíritos através do dom do Espírito Santo. Neste caso, é uma revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para se perceber as ações e intenções dos espíritos, se são verdadeiras ou falsas. Há casos específicos que, humanamente falando, é impossível alguém conseguir discernir. É exatamente neste caso, ou nestes casos, que o Espírito Santo entra em ação para revelar o que está obscuro, profundo e escondido. Então, através da revelação do Espírito Santo, né, do próprio Espírito Santo, nós recebendo de Deus o dom do discernimento pelo Espírito Santo, nós vamos discernir se aquilo que nós estamos ouvindo é algo que realmente é de Deus ou se não é. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos de discernimento dos espíritos. Nós vemos, por exemplo, o profeta Aías, que está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 1 a 6. O profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, versículo 20 até o 27. O apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo
5, versículo 1 a 5, o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 18. E também nós vemos o Mestre Jesus Cristo, né, em Mateus, capítulo de número 16, versículos de números 20 até o versículo de número 23. Portanto, irmãos, nós como povo de Deus, nós temos que ficar atentos a examinar tudo. A Bíblia diz: examina tudo e retende aquilo que é bom. Então nós temos que examinar tudo. Não tem problema nós ouvirmos tudo, mas nós não podemos dar crédito para tudo. Devemos ouvir tudo, examinar e provar se aquilo realmente é de Deus. Aquilo que for bom, vamos reter, vamos segurar aquilo que é bom, vamos ficar presos naquilo que é bom, vamos segurar aquilo que é bom, para que nós possamos, na realidade, ser edificados pelo poder de Deus e não sermos confundidos pelas mentiras, pelas falsidades, que hoje existem. Como eu já disse, aqui no YouTube tem mais mentira do que verdade. Tem mais mentira do que verdade. É uma mentira tremenda. Pessoa fazendo simulação de pessoas que estão traindo o marido, traindo esposa, e assim sucessivamente. São tantas coisas, são mentira. E essas mentiras são reprovadas por Deus. Porque a mentira, ela provém do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele peca desde o princípio e nunca firmou na verdade. E ele é o pai de todos aqueles que mentem. Aqueles que estão usando a mentira, muitas vezes até para ganhar dinheiro, para manipular, para iludir as pessoas, estão usando essas mentiras, estão fazendo a vontade do diabo. Então tem que tomar cuidado, e nós também temos que tomar cuidado com estes vídeos que muitas vezes nós vemos, porque eu tenho observado que estes vídeos têm uma quantidade enorme de curtidas, tem uma quantidade enorme de inscritos, né? Esses vídeos já foram compartilhados, as pessoas acham importante isso, mas na realidade isso não está certo, isso é algo errado, e que nós não podemos de maneira nenhuma, como povo de Deus, como servo de Deus, fazer ou praticar ou dar crédito a estas coisas. Então nós devemos ficar atentos, porque o engano está por toda parte, em todos os segmentos da sociedade. Nem tudo é o que aparenta ser. Nem tudo que é bom é benigno, e nem tudo que diz que vem de Deus é verdadeiro, e nem tudo que reluz é ouro. É uma palavra muito comum, muito citada, uma palavra que está aí, né, na boca de todo mundo, as pessoas falando isso. Nem tudo que reluz é ouro. Então nós temos que entender que na realidade isso é uma verdade. Então nós podemos acreditar em tudo. Nós devemos provar, examinar e comparar com as Escrituras aquilo que é do sentido espiritual. Vamos comparar com as Escrituras para vermos se tem base bíblica ou não. As Escrituras é o único livro de regra, de fé e prática dos cristãos, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Não adianta, irmãos, como muitos às vezes estão dizendo aí, tradição, esse negócio de tradição, cada um na tradição, cada um deu o seu pensamento, ele transmitiu o que ele pensava, o que ele achava. Então isso não é inspirado por Deus, isso aí não é inspirado por Deus, então não merece crédito, porque não é inspirado por Deus. Eu já disse que daqui 5.000 anos, se Jesus não voltar, nós vamos ser considerados como pais da igreja, porque nós vamos ser pessoas antigas que já morreram, mas que professavam uma fé que futuramente, com toda certeza, o mundo vai estar muito pior do que está hoje. Então as pessoas vão achar que nós, hoje, do tempo atual, as pessoas que daqui 1.000 anos estiverem vivendo, vão achar que nós, hoje, que vivemos 5.000 anos antes deles, nós éramos muito mais dignos de confiança do que qualquer um deles. Então, para eles, nós também vamos passar como pessoas dignas de confiança, como também os nossos antepassados
que é chamado de pais da igreja, né? É chamado de pais da igreja, né? Que na realidade não tem nada a ver com o pai da igreja, porque não foram eles que foram o fundador da igreja. O fundador da igreja é Jesus, o pai da igreja é Deus. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. Não estou dizendo aqui título denominacional, não. Não estou aqui falando, defendendo título denominacional, não. Placa de igreja. Não estou defendendo isso, não. Estou defendendo a igreja verdadeira, comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Lavada, remida. Uma igreja especial, zelosa e de boas obras. Uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estou me referindo a esta igreja. Esta igreja, ela é uma igreja que o pai dela é Deus. Jesus Cristo foi o fundador desta igreja, e esta igreja foi fundada em Jesus. Em Jesus. Ela foi fundada em Cristo. A pedra que a igreja foi fundada nela, e foi colocada como alicerce da igreja, é Cristo. É Cristo. Não é Pedro, como a igreja católica diz, mas é Cristo. Cristo, ele é a pedra fundamental. O apóstolo São Pedro falou sobre isso. O próprio apóstolo São Pedro, que eles dizem que foi o primeiro papa, o próprio apóstolo São Pedro falou sobre isso ali no Sinédrio, em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e no versículo 11, ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Ele quem? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, falando para o povo judeu. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E no versículo 12 ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também em cima do céu, embaixo da terra, entre os homens, não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo nós podemos obter a salvação. Então, em Jesus Cristo, nós podemos, na realidade, ter a ajuda dele para que nós possamos discernir tudo aquilo que nós estamos ouvindo hoje, no sentido espiritual, para que nós possamos discernir se é de Deus ou se não é. Né? Então, portanto, que Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua sintonia. Não se esqueça de deixar aí o seu like, também de compartilhar, de ativar o sininho aí da notificação, para quando postarmos uma nova mensagem aqui, você possa receber a notificação no seu aparelho celular. E também não se esqueça de compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos para que eles também possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus, possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus os abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima, se Deus quiser.